Afinal, o que é arquitetura? Finalmente iremos começar a desbravar este universo. No vídeo de hoje, nós iremos começar falando sobre alguns conceitos um tanto quanto abstratos, para logo em seguida já entrarmos na arquitetura enquanto profissão, arte e produto cultural. Por isso, pegue a sua pipoquinha, se acomode no sofá e aperta o play. Fala galera, beleza? Depois de uma longa semaninha de espera, estamos de volta com mais um vídeo do canal. Aqui quem fala é Adroaldo Soares e hoje iremos falar sobre o que é arquitetura. Pois bem, durante a faculdade, pessoal, é muito comum a gente ouvir conceitos um tanto quanto abstratos do tipo arquitetura é música petrificada, ou então arquitetura é o jogo sábio, correto e magnífico dos volumes dispostos sob a luz. No meio acadêmico, galera, é bacana, é legal, para quem já entende, para quem já tem um certo conhecimento do assunto, ok, bacana. Porém, esse tipo de conceito, apresentado para pessoas que ainda não sabem muito bem o que é arquitetura, não têm uma ideia bem formada sobre o que é arquitetura, eu acredito que acaba afastando as pessoas, acaba criando uma barreira. Então é como se a gente tivesse os arquitetos e o pessoal que conhece a arquitetura de um lado e o público em geral de outro, como se não fizessem parte do mesmo grupinho. E é justamente isso que a gente não quer. A proposta do nosso canal é quebrar esse tipo de paradigma, é fazer uma aproximação, uma conexão em público em geral e a arquitetura, para que as pessoas percebam que a arquitetura ela está muito mais próxima do que a gente imagina às vezes. Como já diria, né, aquela famosa frase, em tempos de crise, os sábios constroem pontes, enquanto os tolos constroem barreiras. E é isso que a gente quer, pessoal. A gente quer quebrar paradigmas, a gente quer destruir esse muro, a gente quer fazer uma ligação, uma conexão entre a arquitetura e as pessoas em geral. Por isso, pessoal, a gente vai falar da arquitetura de uma forma um pouco mais clara e um pouco mais direta. A gente vai falar da arquitetura enquanto profissão, da arquitetura enquanto arte e da arquitetura enquanto produto cultural. A gente vai iniciar falando da arquitetura enquanto profissão, porque nós acreditamos que é a forma mais fácil das pessoas conseguirem entender o que é arquitetura. Pois bem, a arquitetura enquanto profissão, ela se detém em 4 grandes áreas do conhecimento. A área técnico-construtiva, a área relacionada aos conhecimentos humanos, a área relacionada à representação gráfica e a área relacionada à gestão de pessoas. Na área relacionada com a técnica construtiva, pessoal, o arquiteto profissional, quem se dispõe a aprender arquitetura, vai ver matérias relacionadas com materiais de construção, técnicas construtivas, resistência dos materiais, estruturas isostáticas, cálculo estrutural, instalações hidrossanitárias e instalações elétricas, instalações de ar-condicionado, luminotécnica e vários outros. Todas aquelas matérias que são concernentes à construção civil, à construção de edificações, serão vistas durante o aprendizado da arquitetura. Afinal, como já diria um grande professor meu, o mínimo que se espera de um arquiteto é que ele saiba construir. Nas áreas relacionadas ao conhecimento humano, nós temos teoria e história da arte, da arquitetura e do urbanismo, psicologia, sociologia e religião, todos aplicados à arquitetura. A gente não vê isso de uma forma solta. Como essas ciências se relacionam, como elas interferem, como elas afetam a pessoa na questão arquitetônica. A gente tem também então a área da representação gráfica. Na área da representação gráfica são vistas matérias como estudo e composição das formas, geometria descritiva, desenho técnico, desenho arquitetônico, que embora sejam muito parecidos, mas tem algumas certas diferenças, desenho assistido por computador, técnicas de representação gráfica e algumas outras coisas. Por quê? Porque a área da representação gráfica é onde o arquiteto vai aprender como representar de forma técnica aquilo que precisa ser construído para os demais elos da cadeia construtiva e como ele vai representar de forma mais artística aquilo que vai ser construído para o cliente final.
Então são vistas várias cadeiras, várias técnicas, várias formas de se representar o mesmo objeto, mas com focos, com objetivos diferentes. Na área da gestão, a gente vê cadeiras relacionadas com gestão de negócios, gestão de projetos, orçamento e planejamento de obras, gestão e controle de obras, estoque e gestão de materiais. Que é toda aquela parte de como gerir o negócio, como gerir um projeto, como orçar e planejar uma obra, tudo isso é visto na área ligada à área de gestão. 4 grandes pilares, diria assim, do ensino de arquitetura seriam essas 4 áreas. A área técnico-construtiva, a área de humanas, a área de representação gráfica e a área de gestão. Que aqui nesse slide a gente consegue ter um apanhadão geral disso que a gente acabou de falar agora. Arquitetura enquanto arte. Assim como as artes cênicas, as artes plásticas, gráficas, a dança, a literatura e a música, a arquitetura pertence à gama de profissões chamadas belas artes. Tá? O produto que é gerado pelo trabalho do arquiteto é considerado um produto artístico. Porém, na arquitetura tem 2 peculiaridades que diferenciam a arquitetura das demais artes. Quais são elas? Na arquitetura, o homem está inserido e a arquitetura ela é utilitária. Quando a gente vai observar uma pintura, uma escultura, nós observamos essas artes de fora delas, né? Ao redor delas. A gente se movimenta, observa de ângulos diferentes para poder fazer uma avaliação. Na arquitetura, nós utilizamos, para a gente saber se uma arquitetura é boa ou não, se um teatro funciona perfeitamente, adequadamente, conforme projetado, conforme planejado, a gente precisa utilizar esse espaço. A gente precisa entrar na sala, a gente precisa utilizar os banheiros, a gente precisa passar pelo hall, utilizar os ambientes, se apropriar desses ambientes para que a gente saiba se esses ambientes foram construídos de forma apropriada. Uma residência, isso é muito perceptível, né? A gente consegue, entrando dentro de um quarto, se ele tem dimensões muito pequenas, a gente já percebe, às vezes visualmente já consegue entender se ele foi feito de forma correta ou não. Arte versus obra-prima. Bom, a gente costuma dizer que toda obra de arquitetura passa por um processo construtivo. Mas aí fica a seguinte questão: toda construção pode ser considerada uma arquitetura? Essa pergunta eu não vou responder, tá, pessoal? Vou deixar para vocês dão uma pensadinha durante a semana, reflitam, deixem aí os seus comentários, e aí semana que vem a gente volta a falar sobre esse assunto. Mas a gente pode fazer um paralelo, tá? Todo produto produzido pelo artista pode ser considerado arte? Se sim, o que diferencia a arte de uma obra-prima? Na obra-prima, são obras de excelência que ultrapassam aqueles critérios unicamente utilitários, unicamente estéticos. Elas vão além, elas têm um refino mais apurado, elas têm uma linguagem mais pura, aquilo que de melhor o ser humano produziu em termos de arte. Isso é o que diferencia a arte de obra-prima. Toda obra-prima é uma arte, mas nem toda obra de arte é uma obra-prima. Dando continuidade então, a arquitetura enquanto produto cultural. Muito do que a gente sabe das civilizações antigas se deve ao estudo das ruínas das construções desses povos, não é mesmo? Questão de materiais, as técnicas que eles utilizavam, como que eles disponibilizavam os cômodos, as conformações espaciais, tudo isso a gente sabe analisando vestígios que ficaram das construções desses povos mais antigos. Da mesma forma, tudo aquilo que a gente está construindo hoje, vamos imaginar que aconteça uma catástrofe. Caiu um meteoro, morreu a civilização inteira, sobrou pouquíssima gente. Como que essas pessoas vão saber como que nós vivíamos hoje? Através dos vestígios deixados por nós. A gente poderia dizer que as construções de hoje vão ser as ruínas de amanhã. Por isso que, inclusive, a gente dá tanto valor à questão do patrimônio histórico e cultural.
porque isso reflete a nossa cultura. É engraçado a gente perceber como o design ele é característico de cada época, né? De cada civilização, como a cultura aonde é construído, seja uma obra, seja um vestuário, como isso afeta, como a questão cultural afeta quem está produzindo aquela forma, quem está dando forma àquele material, né? É interessante a gente ver isso. Por exemplo, a gente consegue, aqui observando esse carro aqui, essa moça, saber que são coisas, de certa forma, contemporâneas, né? Eu gosto muito de ver aquelas novelas de época, que eles fazem todo um trabalho muito bacana de figurino, de cenografia, para que sejam utilizadas formas e conceitos que a gente percebe que são daquela época ali, retratando a cultura daquela época, né? Então, o produto de arquitetura ele não é diferente. Assim como o carro dos anos 60 ele tem uma cara, ele tem um tipo, o carro dos anos 80 tem outra cara, as construções feitas nos anos 60, as construções feitas nos anos 80, as construções feitas hoje, elas têm também uma carga cultural muito forte. Fósseis versus artefato. Aqui é só uma observaçãozinha, digamos assim, interessante, para que a gente possa compreender qual a diferença entre aquilo que é criado pela natureza e aquilo que é criado pelo homem. Os fósseis que são estudados normalmente pelos arqueólogos são vestígios orgânicos deixados na natureza, que tem uma importância justamente para que a gente consiga estudar aquilo que foi deixado naturalmente na Terra, né, como vestígio. E artefatos são todos aqueles objetos que são produzidos pelo homem. Inclusive, o que a gente produz hoje, uma mesa, uma cadeira, um computador, é um artefato. Pode não ter um valor histórico hoje para nós, mas pode ter um valor inestimável futuramente. Interessante a gente botar assim essa diferença entre o que é fóssil e o que é artefato, porque as construções, por exemplo, elas são artefatos. Então, assim como hoje a gente estuda os dinossauros, a gente estuda o período pré-histórico através dos fósseis e de alguns artefatos que chegaram até nós, futuramente alguém pode estudar a nossa civilização através dos artefatos que nós estamos deixando hoje sobre a face da Terra. E a arquitetura é um tipo de artefato, afinal de contas ela é produzida pelo homem. Bom, pessoal, fazendo um resumo então de tudo que a gente viu hoje, nós vimos que a arquitetura é uma profissão, a arquitetura também é arte e a arquitetura é produto cultural. A profissão é o meio que nós temos de construir a arquitetura. A arte, ela deve ser uma meta sempre buscada. Por quê? Porque se a gente buscar sempre a meta de produzir algo belo, algo bonito, a chance de a gente conseguir atingir algo de valor é muito grande. E o produto cultural é um fato compulsório, ou seja, tudo aquilo que a gente está produzindo hoje é carregado pela nossa cultura, é carregado pelo nosso meio, é carregado de informações atuais, vai deixar um legado para as civilizações futuras. Então, a profissão é o meio, a arte é uma meta que deve ser sempre buscada pelo profissional e o produto cultural é um fato compulsório. Dito isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui, deixando aquele forte abraço, agradecendo a sua audiência. Se curtiu, já dá o seu joinha, dá o seu like. Se não se inscreveu no canal, já aproveita e se inscreve aqui embaixo, lá, aperta no botãozinho, ok? Deixe seu comentário, sua sugestão, sua crítica e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!